O cemitério se erguia diante de mim, uma mancha escura em meio à paisagem. As lápides, cobertas por musgo e líquens, se erguiam como dedos ossudos apontando para o céu. Um vento frio uivava entre as árvores, sussurrando segredos que eu não conseguia entender. Respirei fundo, tentando controlar o medo que me corroía por dentro. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro, uma mistura nauseante de terra úmida e carne em decomposição. Era um cheiro que me causava arrepios e me fazia querer vomitar. Comecei a andar entre os túmulos, procurando por algo, por alguma pista que pudesse me levar à verdade. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo ranger das árvores e pelo meu próprio coração, que batia forte no meu peito. As lápides estavam desorganizadas, algumas caídas, outras rabiscadas com frases enigmáticas e símbolos estranhos. Senti um frio percorrer meu corpo ao perceber que algumas delas estavam adornadas com flores frescas, como se alguém tivesse visitado aquele lugar recentemente. De repente, um barulho me fez congelar no lugar. Um raspar de unhas em pedra, vindo de trás de um túmulo. Virei-me lentamente, meu coração batendo forte no meu peito. Era um gato, um animal magro e faminto, com olhos amarelos que brilhavam como brasas no crepúsculo. Ele me olhou por um instante, antes de desaparecer entre os túmulos. Continuei minha jornada, os olhos procurando por alguma pista. As lápides pareciam se agarrar a mim, como se estivessem me observando. As sombras das árvores se estendiam como garras famintas, prontas para me engolir. A névoa começou a se intensificar, engolfando o cemitério em um manto branco e opaco. As árvores pareciam se agitar ao meu redor, suas ramas se esticando como braços esqueléticos. Comecei a sentir que estava sendo observado, que havia algo ali, nas sombras, me olhando. Olhei para trás, mas não vi nada além de névoa e sombras. Uma das lápides me chamou a atenção. Era diferente das outras, mais antiga, feita de um tipo de pedra escura que parecia absorver a luz. Havia uma inscrição gravada na lápide, em uma língua que eu não reconhecia. Aproximei-me da lápide, meu corpo tremendo de frio. As letras pareciam pulsar, como se estivessem vivas. Tentei decifrá-las, mas não conseguia entender o significado. De repente, senti um toque em meu ombro. Virei-me lentamente, com o coração batendo forte no meu peito. Em frente a mim, flutuando no ar, estava a figura de um homem. Ele era alto e magro, com o rosto coberto por um véu de sombras. Seus olhos eram duas esferas negras vazias que pareciam perfurar minha alma. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. O homem sorriu, um sorriso cruel e distorcido que me congelou o sangue nas veias. Ele estendeu a mão e eu senti uma onda de frio percorrer meu corpo. "Você está procurando por respostas?" perguntou ele, sua voz rouca e profunda. Eu assenti, sem conseguir pronunciar uma única palavra. "Eu posso te dar as respostas que você procura", disse ele, seu sorriso se alargando ainda mais. "Mas há um preço", continuou ele, seus olhos brilhando com uma luz estranha. "Qual preço?" perguntei, minha voz tremendo. "Seu medo", respondeu ele, sua voz ecoando entre os túmulos. Eu não entendi. "O que você quer dizer?" perguntei, sentindo uma pontada de pânico. "Eu preciso do seu medo", disse ele, se aproximando de mim. "Você precisa do meu medo", repeti, meu corpo tremendo. "Sim", respondeu ele, seus olhos fixos nos meus. "Eu te dou o medo que você precisa", disse ele, sua mão pairando sobre meu rosto. "Mas você precisa me dizer a verdade", implorei, minha voz trêmula. "A verdade?", perguntou ele, com uma risada estrondosa que ecoou por todo o cemitério. "A verdade sobre a morte do meu pai", disse eu, meu corpo tremendo de terror. O homem soltou uma gargalhada seca. "Eu sei a verdade", disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. "Mas você precisa me dizer", implorei,
meu medo se transformando em súplica. Eu só posso te mostrar, respondeu ele, sua mão se fechando em torno do meu bração. Eu me debati, tentando me soltar, mas ele era forte demais. Ele me puxou para perto e eu senti seu hálito fétido em meu rosto. Não tenha medo, disse ele, sua voz se transformando em um sussurro gélido. A verdade não é para os fracos de coração, acrescentou, seus dedos frios acariciando meu rosto. Seus olhos pareciam se fundir com as sombras, e eu senti um aperto no meu peito, como se um peso enorme estivesse sendo colocado sobre minha alma. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. O medo me paralisou, me dominou. Ele se inclinou, sua boca se aproximando da minha orelha, e sussurrou. Eu te mostrarei a verdade, mas você não vai gostar do que vai ver. As palavras dele ecoaram em meus ossos, me congelando em um estado de terror paralisante. A névoa ao redor parecia se condensar em volta de nós, como se estivesse absorvendo o meu medo. O cheiro de terra úmida e decomposição se intensificou, tornando-se quase insuportável. Ele me puxou para trás, e eu senti um puxão brutal em meu braço, como se ele estivesse me arrastando para dentro do túmulo. A névoa se fechou sobre nós, envolvendo-nos em uma escuridão impenetrável. A única coisa que eu conseguia ver eram os olhos dele, brilhando como brasas, me observando com uma intensidade gélida. Ele começou a andar, me arrastando através do cemitério, em direção a um lugar que eu não conseguia identificar. As lápides se erguiam ao redor, como fantasmas silenciosos, e a grama úmida se agarrava às minhas pernas, me puxando para trás. Eu ouvia o som da minha própria respiração, rápida e ofegante, e o som dos meus pés arrastando sobre a terra. A névoa parecia engrossar, como se estivesse se alimentando do meu terror. De repente, o homem parou, e eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Ele se virou para mim, e seus olhos pareciam queimar em minha alma. Está na hora, disse ele, sua voz carregada de uma crueldade que me fez querer vomitar. Ele me levou a uma pequena área separada do restante do cemitério. Um espaço mais escuro, onde a névoa se concentrava em um vórtice giratório. No centro do vórtice, uma pequena lápide se erguia, coberta por musgo e líquens, como se tivesse sido engolida pelas trevas. Ele me empurrou em direção à lápide, e eu senti uma sensação de pavor incontrolável. O homem se ajoelhou e começou a esfregar a terra ao redor da lápide, revelando uma pequena abertura escura. Aqui está a verdade, disse ele, sua voz rouca e ameaçadora. Ele me fez olhar para dentro da abertura, e eu vi um corpo apodrecendo em uma cama de terra. O corpo era magro e pálido, a pele enrugada, cheia de manchas, os olhos fundos e vazios. Meu pai? Perguntei, minha voz fraca e trêmula. O homem se levantou, sua sombra se estendendo sobre o corpo putrefato. Seu pai? Perguntou ele, sua risada ecoando no silêncio do cemitério. Ele nunca foi seu pai. Eu não entendi. O que você quer dizer? Perguntei, meu corpo tremendo de terror. O homem se aproximou de mim, seu hálito fétido me causando náuseas. Ele era apenas uma casca vazia, uma marionete nas mãos de um poder maior, disse ele. Seus olhos brilhando com uma luz estranha. Você não é quem você pensa que é, continuou ele, se aproximando ainda mais. Seus dedos frios tocando meu rosto. Você é apenas uma peça em um jogo mais amplo, um jogo que você não consegue entender. Eu me afastei, meu corpo tremendo. O que está acontecendo? Perguntei, minha voz fraca e trêmula. O homem sorriu, um sorriso cruel e distorcido que me fez querer fugir. Você está no meio de uma guerra que dura há séculos, disse ele, sua voz se transformando em um sussurro. Uma guerra entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte. Ele me puxou para perto, e eu senti seu hálito frio em meu rosto.
Ele me mostrou um símbolo gravado na lápide, um símbolo que eu nunca havia visto antes. Era um círculo com um ponto no centro, cercado por 3 círculos menores. Esse é o símbolo do nosso poder, disse ele, sua voz carregada de uma força que me enchia de terror. O poder que controla a vida e a morte, o poder que governa o destino. Eu estava em um cemitério, mas o cemitério não era apenas um lugar de morte. Era um lugar de escolhas, um lugar onde as linhas entre a vida e a morte se confundiam. Um lugar onde o destino era moldado pela vontade de cada um. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que era certo ou errado. Eu apenas sabia que a verdade me havia sido revelada e que eu estava diante de uma decisão que poderia mudar o mundo. Eu estava no cemitério, e o cemitério me havia chamado para uma jornada que eu jamais poderia ter imaginado. Uma jornada que me levaria para um lugar escuro, um lugar de mistérios, um lugar de verdades cruéis e de escolhas impossíveis. O cemitério era o meu destino, e eu não poderia fugir dele. Ele me apontou para o corpo apodrecido. Ele era um deles, disse ele, sua voz rouca e ameaçadora. Um servo do poder das trevas, um agente da morte. E você? Perguntei, meu corpo tremendo. Quem eu sou? Você é a chave, respondeu ele, seus olhos fixos nos meus. Você é o elo perdido entre os 2 mundos, o portador da chama que pode destruir tudo. O que eu preciso fazer? Perguntei, minha voz fraca e trêmula. Você precisa escolher um lado, respondeu ele, sua voz se transformando em um sussurro gélido. Você precisa escolher entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte. Mas quem eu sou? Perguntei, minha voz fraca e trêmula. Você é quem você quiser ser, respondeu ele, seu sorriso se alargando ainda mais. Mas escolha com cuidado, acrescentou ele, seus olhos brilhando com uma luz estranha, pois sua escolha determinará o destino do mundo. O homem desapareceu em um turbilhão de névoa, deixando-me sozinho em meio ao silêncio do cemitério. Eu estava sozinho, rodeado de sombras, com a verdade sobre a morte do meu pai e o meu próprio destino revelados diante dos meus olhos.